Exercício 5b, temos esse tipo de onda, né? Onde de 0 a π temos o valor da senoide e de π até 2π, zero. Basicamente descrita aqui também. Seguir a metodologia do Rashid aqui, que dá essas formas de A0, AN, BN, e no final, calculando também o módulo CN, a defasagem de AN por BN pelo arco tangente, eu consigo expressar todos os termos pelos coeficientes de Cn vezes o seno com a certa defasagem do n que eu estou. Seguir essa metodologia também é legal explicar que o F médio calculado por A0, preciso dividir ele por 2. O A0 por 2 para ter o F médio de fato. O primeiro passo seguido foi esse, A0, definição de A0. No caso ficou só a definição da integral do seno, que deu menos cosseno. Substituindo os valores e no final dividindo por 2, chegamos em 0,45 como o V médio para essa forma de onda. V eficaz, primeiro eu calculei ele ao quadrado, depois tirei a raiz. A maior dificuldade é que o seno fica ao quadrado, mas operando da maneira... escrevendo o seno ao quadrado como 1 menos cosseno de 2θ dividido por 2, a integral fica mais fácil. E substituindo os valores e colocando na raiz, chegamos num valor eficaz de 0,707 volts. Agora a n, basta utilizar a forma utilizada no Rashid, onde vai multiplicar minha função por cosseno de n de Wt. Fazendo as simplificações corretas e alterações, né? Por exemplo, seno vezes cosseno eu posso escrever como meio de seno de a mais b mais seno de a menos b, no qual eu consigo dividir em duas integrais, né? E no final, substituindo pelos limites, né? E fazendo o limite superior menos inferior, e também aproveitando que se eu olhar para o meu limite superior, que é π, e aplicar esse cosseno, ele basicamente vira um cosseno, vira um menos cosseno de nπ. Ou seja, todo esse termo maior eu consigo simplificá-lo desta forma, no limite superior. E no inferior também, porque o meu o meu cosseno de zero basicamente é 1. Então, consigo trocar os cossenos por 1 com o respectivo sinal. Fazendo essa subtração e depois simplificando o mínimo múltiplo comum da expressão que vai dar dentro dos colchetes de AN, eu consigo fazer uma análise para os números de n ímpar e para os números de n par. Basicamente, eu consigo enxergar que se o n for ímpar, o AN vai dar zero para qualquer número ímpar. Já se n for par, basicamente, a gente chega numa certa expressão utilizável. Coeficiente b, basicamente o mesmo passo a passo, com exceção de que a fórmula muda. O que antes eu multiplicava por seno, antes eu multiplicava por cosseno, agora eu multiplico por seno. Basicamente, vou ter seno vezes seno, que, ao contrário do outro, me dá cosseno de um dos ângulos menos o outro, menos o cosseno de um dos ângulos menos o outro, vezes meio. Trocando isso na integral, da mesma maneira eu vou abrir as duas integrais. A integral de um cosseno é seno, né? E de menos cosseno, menos seno. Aplicando o limite superior, eu consigo enxergar que eu vou ter múltiplos de π, né? Isso sempre vai ser zero. Então, basicamente, o limite superior é zero e o limite inferior da integral também é zero. Isso para n maiores que 1. Existem alguns casos que a gente vai ter que trabalhar com essa exceção. Aqui, se eu colocar 1 aqui também, dá uma indeterminação. Dito isso, volto lá no começo e faço a mesma integral, só que agora colocando n igual a 1 desde o começo. E daí eu chego numa integral mais simples de seno ao quadrado, como já feito anteriormente. E eu chego no resultado para o meu B1 específico de raiz de 2 dividido por 2. Calculando a metodologia do Rashid, agora eu vou calcular os módulos de C e os seus respectivos ângulos de defasagem, né? Só substituo na fórmula dada da raiz ali. E verifico que para ímpares, né, quando n igual a 1, como eu tenho aquelas restrições de ímpares e pares, eu vou ter também essas restrições aplicadas aqui nos ângulos. E no final eu chego nesta série de Fourier explicitada aqui. Importante lembrar que para o uso aqui de eletrônica industrial, o primeiro termo, né, ele é basicamente o valor médio da nossa forma de onda, e os outros são as suas componentes, certo?
Muito obrigado.